Queridas irmãs da classe Filadélfia, quanta saudade, não é mesmo? Mas enquanto não podemos nos encontrar na igreja, vamos nos encontrar aqui, todos os domingos, tá bom? Alessandra, Eliette e eu vamos iniciar então o estudo da nossa revista, que é o Tranquilizante de Deus, né? Estudos bíblicos sobre o livro de Apocalipse. A primeira lição, portanto, o tema é: quem tem medo do Apocalipse? Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, pois pensam que o Apocalipse se trata de tragédias, né, morte, condenação, destruição do planeta. E muitos cristãos têm até medo de ler, na verdade, o livro de Apocalipse, pois pensam realmente que se trata apenas da destruição e da condenação eterna. Mas a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E essa revelação é maravilhosa e gloriosa. Por isso, talvez, o autor da revista tenha colocado o tranquilizante de Deus, porque realmente o Apocalipse traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna com Cristo. Então, hoje nós vamos ver alguns aspectos relacionados ao livro de Apocalipse. Por exemplo, quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Se nós lermos o capítulo 1, alguns versículos no início do capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, escrevendo às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, primeiro, nós vimos que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, o apóstolo João, aquele que andou com Jesus e era o último ainda vivo naquela época. E ele estava preso na ilha de Patmos, pois havia uma grande perseguição contra os cristãos. E ele então estava lá preso quando teve uma visão e Jesus, o próprio Jesus, trouxe essa revelação para ele. Imagina como deve ter sido para os cristãos que viviam naquela época ouvirem falar que Jesus havia recebido uma mensagem de Jesus, uma mensagem de esperança, pois eles estavam sendo perseguidos, presos, assolados e até mortos. Então, a mensagem de Jesus era uma mensagem de esperança, para que eles permanecessem firmes e fiéis até o fim. E nós vimos que aqui no versículo 1 diz, né, que as coisas que breve devem acontecer, não eram talvez aconteceriam ou possivelmente aconteceriam. Não, são coisas que devem acontecer. E nós cremos que a palavra de Deus vai se cumprir, está se cumprindo. Não é? Muitos acham que essa pandemia que estamos vivendo é o início do final dos tempos. Nós não sabemos, mas por isso precisamos estar preparadas. E qual o propósito deste livro? Realmente, o propósito deste livro era que os cristãos permanecessem, a sua igreja permanecesse fiel às palavras, fiel a Jesus. Né? Tanto é que foram escritas as 7 igrejas. Mas por que as 7 igrejas, sendo que existiam outras igrejas? Bom, nós não sabemos por que as 7 igrejas, mas nós podemos compreender, estudando as igrejas e suas características, que Jesus tinha um propósito muito especial para ensinar outras igrejas e ensina a nós também hoje no século XXI. Pois nós vamos ver as características de cada uma delas, né? E aquilo que elas estavam andando que não era de agrado de Deus e como fazer para se arrepender disso e como andar em fidelidade, né, e a Deus, e que certamente elas receberiam um galardão, um presente especial. Então nós vamos estudar isso. Nós vamos ver também que existem várias visões de como ver a Bíblia. E nós vemos que o livro de Apocalipse também está cheio de imagens, de símbolos, não é?
E nós precisamos tomar muito cuidado para não ler literalmente, de forma literal, o livro de Apocalipse, mas compreender a sua simbologia. Só para entendermos melhor. Se eu mostrar para vocês este símbolo, com certeza vocês saberão de que sentimento eu estou falando, pois já conhecem e sabem que se trata do quê? Do amor ou paixão. A nossa aprendizagem acontece através da nossa memória. A nossa memória, falando de uma forma bem simples, é um instrumento, é um fator importante para o nosso aprendizado, porque a nossa mente, ela guarda símbolos, né, e imagens. E tudo aquilo que aprendemos está aqui no nosso cérebro, guardado na nossa memória. Por que o livro do Apocalipse foi escrito com uma simbologia? Vocês se lembram que Jesus usava parábolas para ensinar aos seus discípulos? Então, porque eram figuras do seu conhecimento e que eles com certeza iriam entender. O Apocalipse foi escrito dessa forma porque os cristãos entenderiam a linguagem que estava sendo escrita ali, pois eles conheciam a história de Abraão, a história de Moisés, a história da libertação do povo e tudo que eles passaram no deserto. E algumas figuras estão muito relacionadas a toda a história do povo de Israel. Então, era realmente para que os cristãos entendessem e confundissem aqueles que perseguiam a igreja de Jesus. Por isso, ela foi escrita nessa linguagem simbólica. Mas nós vamos estudar. Nós não somos especialistas no assunto, mas pedimos a Deus que nos oriente e nos dê capacidade para estudarmos um pouquinho esse livro. Então, peço aos irmãos que orem, não é? Para que nós possamos estar estudando. Ao estudar também o livro de Apocalipse, nós verificamos que existem algumas visões, alguma forma de interpretar e ver. Por exemplo, existe uma visão chamada historicista, que acredita que as revelações vão se cumprindo ao decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Jesus. Essa visão torna assim, o Apocalipse e a vinda de Cristo, né, uma fonte mais de curiosidade histórica do que, na verdade, uma revelação bíblica. Também vimos a visão futurista, né, que acredita que os cristãos haverá um arrebatamento secreto dos cristãos e que todos os acontecimentos ao longo da história se referem ao Apocalipse. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a perseguição dos judeus com Hitler, o aparecimento de Saddam Hussein, todo o terrorismo. Então, mas só que isso tudo vai mudando muito, então é muito inconstante. E também existe a visão idealista histórico-redentora, né? Que entende que as profecias do Apocalipse, além de serem descritas de forma espiritualmente simbólica, também é um cumprimento de fatos ao longo da história. Qual seria a melhor visão? O autor da revista vai usar esta última visão, a idealista histórico-redentora, ok? E nós então vamos estudar algumas coisas referentes a essa visão. Essa visão nós vamos estudar então. Nós vamos estudar quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Vamos estudar quem é realmente Jesus, não é? Quais as advertências e os consolos, e o consolo, né, às igrejas, estudar as características e o que serve para nós hoje, como aplicarmos na nossa vida hoje, como a igreja pode aplicar isso hoje, mantendo-se fiel. Vamos estudar um pouquinho sobre o juízo e o julgamento e também sobre o milênio e a igreja glorificada. Então, é um privilégio para nós podermos estudar a sua palavra. E pedimos para as irmãs que orem umas pelas outras e orem por nós, para que nós possamos juntas conseguirmos passar essa mensagem e nos edificarmos com este estudo, tá bom? Então, permaneçam em suas casas estudando a lição. E até ao próximo domingo. Um grande abraço.